Fala aí, galera do Logos, beleza? Léo na área de novo aí. Deixa eu só me colocar aqui direito o fiozinho. Show de bola. Léo na área de novo aí, trazendo a continuidade do capítulo 1 de Ecologia. Hoje nós vamos trabalhar alguns assuntos, né, dentro da ecologia que são fundamentais para vocês, tá ok? Assuntos que costumam cair com muita frequência, tanto em prova de primeira fase quanto em prova de segunda fase. Vamos ver alguns bizus aqui nessa matéria, nesses assuntos, né, para que vocês vão bem aí na prova, tudo bem? Vamos ver hoje, agora, cadeia alimentar, teia alimentar e vamos ver também pirâmides ecológicas. Tranquilo? Então vem comigo aqui, galera, olha só. Primeira coisa, qual é a definição de cadeia alimentar? Galera, cadeia alimentar nada mais é do que uma transferência linear, uma representação de uma transferência linear de matéria orgânica e energia. Então isso é uma cadeia alimentar. Então quando você observa uma transferência aí linear, né, uma representação linear, aonde nós estamos vendo a transferência de matéria orgânica e energia. Tudo bem? Aqui eu coloquei um exemplo bem simples pra gente, para que possamos analisar essa cadeia alimentar. Então observa. Sempre que você observar uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar, que eu vou falar daqui a pouco, você vai iniciar a sua análise sempre pelo produtor. Lembra que nós falamos na primeira aula, né, gravada aí, tá ok? Na primeira aula que eu falei dos níveis tróficos. Então, produtor ali, algas, vegetais, ou seja, aqueles grupos que são capazes de produzir sua matéria orgânica através da fotossíntese, né? São autotróficos, beleza? Já os consumidores heterotróficos não conseguem produzir a sua matéria, a sua própria comida, tem que buscar do meio, tá ok? Então, você sempre vai fazer uma análise de cadeia e teia partindo ali dos produtores, tudo bem? Então, observa aqui, galera, olha só. Uma coisa importante. Aqui você tem uma setinha onde a parte que aponta, ou seja, a parte da seta, representa quem está comendo, né? E a base, né? A partida da seta, quem está sendo comido. Então, ó, grama, gafanhoto. Gafanhoto está comendo a grama. Se a grama é o produtor, o gafanhoto passa a ser consumidor primário ou de primeira ordem. Partiu a setinha dele, esse cara está sendo comido pela ave. Se a ave está comendo gafanhoto, que é primário, então a ave passa a ser consumidor secundário. Partiu a setinha da ave e apontou para a cobra. Se a cobra está comendo a ave, sendo a ave secundária, a cobra passa a ser consumidor terciário ou de terceira ordem. Beleza? Então aqui eu tenho uma representação linear de transferência de matéria orgânica. O que é uma teia alimentar? É a interação de várias cadeias. Então, quando eu interajo várias cadeias alimentares, eu tenho uma teia. E a análise, galera, é a mesma coisa, meu filho. A análise é a mesma coisa. Então, observa. Sempre partindo de quem? Do produtor, Léo. E isso aqui, ó, a grama é o produtor. Agora, observa. Aqui eu tenho gafanhoto, aqui eu tenho formiga. Tanto o gafanhoto quanto a formiga estão comendo a grama. Sendo grama produtor, formiga consumidor primário, gafanhoto igualmente primário. A ave pode comer formiga e gafanhoto. O sapo come o gafanhoto. Sendo formiga e gafanhoto primário, tanto o sapo quanto a ave são representantes de consumidores secundários. Ou seja, são consumidores secundários. Porque esses caras estão comendo o primário. Beleza? A cobra come ave e come sapo. Sendo sapo e sendo ave, ambos consumidores secundários, então a cobra vai ser o consumidor terciário. Beleza? O gavião come cobra, come sapo. Agora cuidado, porque aqui está o jump the cat. Aí, Léo, o que é jump the cat? É o pulo do gato. Olha aqui, ó. Se o gavião comer a cobra, sendo cobra terciário, gavião é quaternário. Mas se o gavião come sapo, sendo sapo secundário, gavião pode ser também terciário. Então o gavião ele pode se comportar como consumidor terciário ou quaternário. Então observa, meu filho, se uma prova de vestibular fala assim, ó, dá essa teia alimentar e pergunta assim, qual o nível trófico do gavião? Você responde, terciário ou quaternário, porque eu não sei o que ele comeu. Mas se a questão fala assim, dá essa teia e fala assim, qual o nível trófico do gavião, sabendo que o gavião comeu a cobra? Bem, se ele me informa o que o gavião comeu, e eu sei que a cobra é terciário, então o gavião é quaternário.
Então cuidado, porque daqui podem surgir dois tipos de pergunta. Uma pergunta mais geralzona, qual o nível trófico do gavião? Eu sei que ele pode ser 2 níveis tróficos, dependendo do que ele come. Então eu tenho que colocar isso, né? Terciário ou quaternário. Mas pode me perguntar qual o nível trófico do gavião, sabendo que ele comeu, sei lá, o sapo. Se eu sei que ele comeu o sapo, se o texto me informa isso, e eu sei que sapo, no caso aqui, é secundário, o gavião passa a ser terciário. Então atenção a isso, galera, porque isso costuma cair. Tudo bem? Beleza. Quando nós falamos de pirâmide ecológica, gente, eu destaquei aqui as 3 principais. Dessas 3, a que mais cai, biomassa e energia. Tudo bem? A de número representa o número de indivíduos em cada nível trófico. A biomassa, a massa seca, ou seja, a matéria orgânica disponível, né? Peguei você, te desidratei, tirei sua água, né? Ficou a massa orgânica, a biomassa. E a energia, a quantidade de energia que vai passando ao nível trófico seguinte. A quantidade de energia disponível aos níveis tróficos seguintes. Então calma aí. Com calma agora, olha só. De uma maneira geral, a pirâmide de número, você vai ter na natureza uma quantidade presa maior que a quantidade predador. Por exemplo, na savana africana, eu não posso ter 100 gazelas e 400 leões. Isso vai dar Beyblade. Não tem como acontecer isso. Então eu tenho que ter, sei lá, 10 mil gazelas e 10 leões. Eu tenho que ter um número de presa bem maior que o número de predador, porque ela é comida para o predador, né? Existem até questões muito interessantes na natureza em relação a isso, né? Por exemplo, quando um leãozinho nasce, ele não precisa ser astuto, ágil, nem nada, porque ele é predador, então ele tem ali a mãe, né, o pai para protegê-lo. Agora, quando uma gazela nasce, cara, ela tem que ficar em pé e correr muito rápido, porque senão o leão vai lá e mata ela. E a natureza tem coisas sensacionais. De uma forma geral, essas presas, né, gazela, entre outras presas desse grupo, entre outros indivíduos que são, né, predados por leão, por exemplo, as fêmeas geralmente entram em trabalho de parto nas horas mais quentes do dia. Por quê? Porque é exatamente o momento onde o leão está descansando, está dormindo, porque está muito quente. Então a natureza ela é maravilhosa, né, cara? Ela faz coisas sensacionais. Mas vamos lá. Então o número de presas, elas tendem a ser maior que o número de predadores. Tudo bem? Então imagina o seguinte. Aqui eu tenho, ó, um exemplo. Aqui eu tenho uma quantidade de grama, ou seja, indivíduo, né, muito maior que de gazela, que vai ser muito maior que de leão. Beleza? A pergunta é, Léo, eu posso ter uma pirâmide de número invertida? Eu posso. Desde que eu pego essa pirâmide de número invertida e jogo em biomassa e ela vira uma pirâmide. Léo, não entendi. Então presta atenção. Eu poderia ter, por exemplo, numa pirâmide de número invertido a seguinte situação. Uma árvore, beleza? Nessa árvore vivem 2 macaquinhos e cada macaco tem, sei lá, 5 carrapatos. Se eu tenho 2 macacos, eu posso ter um total de 10 carrapatos. Peraí, Léo, eu tenho uma pirâmide de número invertida. Eu tenho uma árvore, 2 macacos, 10 carrapatos. Isso aqui não entra em colapso, não? Não entra não, sabe por quê? Se eu pegar esse cara e jogar ele numa pirâmide de biomassa, olha o que eu vou ter. A biomassa de uma árvore é maior que a biomassa de 2 macacos, que é maior que a biomassa de 10 carrapatos. Então, se eu pego uma pirâmide de número invertida e jogo em biomassa, ela vira uma pirâmide, aquela pirâmide de número invertida está tranquilo, né? De uma maneira geral, é assim que você faz essa leitura. Tudo bem? Mas a pirâmide de biomassa, ela tem uma particularidade. E essa particularidade nós vamos encontrar em pirâmides de biomassa de meio aquático. De uma maneira geral, isso aqui está bem focado em oceano. Tudo bem? Quando cai em vestibular. Por quê? Porque na pirâmide de biomassa aquática, os 2 níveis iniciais eles são invertidos, depois volta a ser pirâmide. Esses 2 níveis iniciais são representados pelo fitoplâncton e pelo zooplâncton. Galera, vocês vão ter uma aula onde vocês vão aprender, né, o que é um plâncton, nécton, bento. Vocês vão aprender isso, relaxa. São definições bem simples, tudo bem? Mas dentro dos plânctons, nós temos duas grandes comunidades, que são o fitoplâncton, fito vegetal, são as algas, e o zooplâncton, que são os filhotes, né, de crustáceo, entre outros animais. Então você tem essas 2 grandes comunidades. O zooplâncton, ele se alimenta de fitoplâncton.
Léo, mas se essa pirâmide de biomassa está invertida, isso aqui não levaria ao colapso do sistema? Não, pelo seguinte, o processo reprodutivo de um fitoplâncton pode ser tanto de maneira sexuada quanto assexuada. Então, como o processo de reprodução assexuada é rápido, né? É um processo rápido, e esse cara, ele tem essa capacidade, então o processo de reprodução assexuada garante que essa inversão, né, do nível não seja algo que leve o sistema ao colapso. Né? Porque quando você começa a diminuir muito, assexuadamente eu vou e repovoo aquele grupo. Então, a reprodução é fundamental, sendo assexuada dentro do fitoplâncton, né? Pode ser sexuada também, mas a reprodução assexuada, ela garante que essa inversão nesses dois níveis não seja drástico ao ponto de colapsar o sistema. Tudo bem? Beleza? Mas, de maneira geral, é uma pirâmide. Terra é sempre pirâmide. Biomassa, falou de ambiente terrestre, é uma pirâmide. No caso da pirâmide de energia, costuma cair bastante, eu quero que você lembre de duas coisas. A primeira é a seguinte: ao longo dos níveis tróficos, eu vou diminuindo a capacidade de transferência de energia. Por quê? A nível de vestibular, nós vamos aprender que somente 10% de toda a energia produzida é transferida ao nível trófico seguinte, beleza? 10%. Então, se eu falar que esse nível trófico produz 1000 calorias, esse cara produz 100, esse cara produz 10, esse cara produz 1. Eu vou diminuindo. Tudo bem? Tranquilidade? Então, na pirâmide de energia, eu tenho uma diminuição da energia disponível aos níveis tróficos seguintes. Isso é um dos fatores que explica, por exemplo, por que eu não posso ter, num ecossistema, uma cadeia, né, com vários níveis tróficos, porque a quantidade de energia que chega lá no último nível trófico é muito baixa. Então, isso não se sustenta. Beleza? Uma coisa importante também a ser lembrada. Não confunda pirâmide de energia com magnificação trófica. A magnificação trófica é um acúmulo, um aumento de produtos não biodegradáveis ao longo do nível trófico. Então, em vez de diminuir, na magnificação trófica, isso vai aumentando. E por que aumenta? Porque pensa comigo, se esse cara daqui, ele tem uma quantidade de energia menor disponível para ele, ele precisa comer mais. Então, se eu tenho nesse cara produtos não biodegradáveis, esses produtos tendem a se acumular nesse nível trófico seguinte, né, de uma forma muito mais intensa, porque o consumo desse cara é maior, porque a energia disponível para ele é menor. Beleza? Então, enquanto a pirâmide de energia diminui, a magnificação trófica aumenta. Tudo bem? E outra coisa, a pirâmide de energia é a única pirâmide que jamais será invertida. A pirâmide de energia, ela não pode ser invertida, porque eu tenho uma diminuição ao longo do nível trófico. Não tem como inverter isso. Beleza? Então é o tipo de pirâmide que jamais será invertida. Será sempre uma pirâmide. Beleza? Galera, atenção a esses assuntos, porque, como eu falei, eles costumam cair com uma certa frequência. Então, atenção a eles, beleza? Não dê mole. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda mensagem pra gente. Estamos aqui para ajudá-los. Estaremos juntos até o final. Beleza? Contem comigo aí e com toda a equipe Logos. E é isso, galera. Um grande beijo. Continuem no foco. Tudo vai dar certo. Esse ano é seu. Você vai passar. Pensamento positivo, foco, força e fé. Um abraço. Fui!